O sol estava quase se pondo quando Diego parou o carro na beira daquela estrada deserta. Meu coração já sabia o que estava prestes a acontecer, mas minha mente se recusava a aceitar. Estávamos a 3 horas de qualquer cidade, cercados apenas por plantações de soja que se estendiam até onde a vista alcançava. Diego e eu estávamos juntos há 2 anos. Conheci ele em uma festa de casamento, onde ele era o fotógrafo contratado. Ele tinha 28 anos, era charmoso, sempre sabia o que dizer, sempre tinha um sorriso fácil. Eu trabalhava como caixa em um supermercado, vivia em um quartinho alugado e sonhava com uma vida melhor. Quando ele demonstrou interesse, me senti a pessoa mais sortuda do mundo. Os primeiros meses foram perfeitos. Ele me levava para jantares, me presenteava com flores, dizia que eu era a mulher da vida dele. 6 meses depois, eu já havia me mudado para o apartamento dele. Foi quando as coisas começaram a mudar. Diego era ciumento, controlador, queria saber onde eu estava a cada minuto. Mas eu justificava tudo como amor, como preocupação genuína. Quando descobri a gravidez, 2 meses atrás, achei que seria o momento que nos uniria ainda mais. Marquei uma ultrassom especial, queria surpreendê-lo. Quando o médico anunciou que eram gêmeos, meu coração explodiu de felicidade. Imaginei Diego comemorando, imaginei nós dois pintando o quartinho, escolhendo nomes juntos. A reação dele foi um silêncio gélido. Naquela noite, ele disse que não estava pronto para ser pai, que eu deveria ter sido mais cuidadosa, que isso arruinaria todos os planos dele, planos que eu nem sabia que existiam. Nos dias seguintes, ele ficou distante. Mal falava comigo. Eu tentava conversar, tentava fazê-lo ver que poderíamos fazer dar certo, que eu trabalharia, que conseguiríamos. Então, naquela manhã, ele acordou diferente. Disse que precisávamos conversar, que tínhamos que resolver as coisas. Pediu para eu entrar no carro, que íamos visitar a mãe dele no interior, que ela nos ajudaria a pensar com clareza. Eu acreditei. Coloquei uma muda de roupa em uma mochila pequena, peguei minha bolsa com meus documentos e o dinheiro que tinha guardado, cerca de R$ 300. Durante a viagem, Diego estava tenso, as mãos apertadas no volante. Tentei conversar algumas vezes, mas ele respondia com monossílabos. O GPS do celular dele estava desligado. Quando perguntei onde exatamente ficava a casa da mãe dele, ele disse que conhecia o caminho de cor. Mas não estávamos indo para a casa de ninguém. Quando ele parou o carro naquela estrada deserta, tirou minha mochila do porta-malas e a jogou no chão de terra. Disse que não queria mais me ver, que eu era um erro, que ele não estava disposto a carregar, que se eu quisesse ter os bebês era problema meu, mas que ele não fazia parte disso. Implorei, chorei. Disse que não tinha para onde ir, que estávamos no meio do nada. Ele simplesmente entrou no carro e acelerou, me deixando em uma nuvem de poeira vermelha. Fiquei ali parada, em choque, sem conseguir processar o que havia acabado de acontecer. O homem que eu amava, o pai dos meus filhos, havia me abandonado como se eu fosse lixo na beira da estrada. Olhei ao redor. Não havia casas à vista, nenhum carro passando, apenas a imensidão das plantações e o sol começando a descer no horizonte. Meu celular tinha apenas 20% de bateria e nenhum sinal. Peguei minha mochila do chão, tirei a poeira e comecei a caminhar. Não sabia para onde, mas ficar parada não era opção. Andei por quase 1 hora. Meus pés doíam, a barriga de 4 meses já pesava e o desespero começava a tomar conta. Quando finalmente vi os faróis de um caminhão se aproximando ao longe, senti um misto de esperança e medo. Fiquei na beira da estrada, acenando desesperadamente. O caminhão diminuiu a velocidade e parou alguns metros à frente. Um homem desceu da cabine. Devia ter uns 35 anos, alto, ombros largos de quem estava acostumado com trabalho pesado. Tinha cabelos castanhos levemente bagunçados, barba por fazer de alguns dias e usava uma camiseta simples e calça jeans.
Seus olhos eram castanhos e transmitiam uma mistura de surpresa e preocupação genuína. Perguntou o que eu estava fazendo ali sozinha, naquele horário, naquele lugar esquecido por Deus. Sua voz era grave, mas tinha uma gentileza natural. Tentei explicar, mas as palavras saíram embaralhadas entre soluços. Contei sobre Diego, sobre o abandono, sobre estar grávida e sem ter para onde ir. Ele ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, a mandíbula apertada de raiva pelo que haviam feito comigo. Quando terminei de falar, ele simplesmente disse que eu não podia ficar ali, que era perigoso, que anoiteceria logo. Ofereceu carona até a próxima cidade, disse que tinha uma cabine de descanso no caminhão onde eu poderia passar a noite se precisasse. Hesitei por um segundo, mas olhei ao redor para a estrada vazia e escurecendo e percebi que não tinha escolha. Subi na cabine do caminhão. O interior era surpreendentemente limpo e organizado. Havia uma pequena área de descanso atrás dos assentos, com um colchão fino mas arrumado, algumas caixas bem empilhadas, fotos coladas nas paredes da cabine. Fotos dele com pessoas que pareciam ser sua família, pais, irmãos. Enquanto dirigia, ele se apresentou. Seu nome era Rafael, tinha 36 anos, era caminhoneiro há 12 anos, transportava cargas pelo país inteiro, passava mais tempo na estrada do que em qualquer lugar. Vinha de uma família humilde do sul, tinha 2 irmãos e pais que ainda moravam na cidade onde cresceu. Perguntou meu nome, quantos meses eu estava, se tinha família. Respondi tudo mecanicamente, ainda em choque com o que havia acontecido. Rafael não julgou, não fez perguntas invasivas. Apenas disse que ninguém merecia passar pelo que passei, especialmente uma mulher grávida. Disse que me levaria até uma cidade maior, onde eu poderia decidir o que fazer. Agradeci com a voz embargada, sem saber que aquele encontro mudaria minha vida para sempre. A próxima cidade estava a 2 horas de distância. Durante o trajeto, Rafael ligou o rádio baixinho, tocando música sertaneja. Perguntou se eu tinha fome, ofereceu uma marmita que ele tinha preparado. Comi devagar, percebendo que não comia nada desde o café da manhã. A comida estava simples, mas gostosa, feita com cuidado. Quando chegamos na cidade, já era noite. Rafael parou em frente a um pequeno hotel barato. Disse que pagaria o quarto para mim, que eu precisava descansar, que de manhã eu poderia pensar com mais clareza sobre os próximos passos. Tentei recusar. Disse que ele já havia feito demais, mas ele insistiu. Disse que tinha uma irmã da minha idade e que gostaria que alguém ajudasse ela se estivesse na mesma situação. No quarto do hotel, deitada na cama dura mas limpa, finalmente deixei tudo desabar. Chorei tudo que havia segurado durante o dia. Chorei pela traição de Diego, pelo medo do futuro, pela incerteza de como criaria 2 bebês sozinha, sem emprego, sem casa, sem nada. Mas também chorei de gratidão, porque um estranho havia mostrado mais bondade em algumas horas do que Diego em 2 anos. Na manhã seguinte, quando desci para devolver a chave, Rafael estava esperando na recepção. Disse que havia pensado durante a noite e queria fazer uma proposta. Ele tinha uma casa pequena na cidade onde morava, a 3 horas dali. A casa havia sido da avó dele, que faleceu há 2 anos, e estava praticamente vazia desde então. Ele passava a maior parte do tempo viajando. Eu poderia ficar lá, sem pagar aluguel, até conseguir me organizar, encontrar trabalho, me preparar para os bebês. Fiquei sem palavras. Por que um estranho faria isso? Ele percebeu minha hesitação e explicou. Disse que foi criado por pais que sempre ensinaram a ajudar quem precisa, que sua avó teria ficado feliz em saber que a casa estava abrigando alguém em necessidade. Não esperava nada em troca, apenas que eu cuidasse da casa e de mim mesma. Olhei para aquele homem com seus olhos gentis e expressão sincera e vi bondade genuína. Não tinha outras opções, não tinha para onde ir. Aceitei a proposta, com o coração cheio de esperança e medo na mesma medida.
A casa de Rafael ficava em uma cidade pequena do interior, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Era uma construção simples de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com um quintal nos fundos cheio de mato. A pintura estava descascada, algumas telhas precisavam de conserto, mas tinha um charme acolhedor. Era mais do que eu poderia esperar. Rafael me mostrou tudo rapidamente. Disse que o quarto da frente era meu, que ele usava o dos fundos quando estava em casa, o que era raro. A cozinha tinha o básico, fogão velho, mas funcionando, geladeira pequena, alguns utensílios. Ele abriu a geladeira e mostrou que havia deixado algumas compras, arroz, feijão, ovos, verduras, leite. Disse que deixaria dinheiro para eu comprar o que mais precisasse. Tentei argumentar, dizer que já estava fazendo demais, mas ele levantou a mão, me interrompendo. Disse que não era caridade, era humanidade, que um dia eu poderia fazer o mesmo por outra pessoa que precisasse. Passou-me uma chave da casa, deixou R$ 300 em cima da mesa da cozinha e disse que voltaria em 2 semanas, quando terminasse a rota dele. Depois que ele foi, fiquei sozinha naquela casa silenciosa. Andei pelos cômodos, processando como minha vida havia mudado radicalmente em apenas 2 dias. De mulher em um relacionamento, morando em apartamento na cidade, para grávida abandonada sendo ajudada por um estranho em uma cidade que eu nem sabia o nome. Os primeiros dias foram difíceis. Limpei a casa de cima a baixo. Precisava me manter ocupada para não pensar demais. Organizei o quarto que seria meu, lavei todas as roupas de cama, limpei as janelas. O trabalho físico me cansava, mas também me acalmava. À noite, deitava exausta e dormia sem sonhar. Comecei a explorar a cidade. Era pequena, tinha uma praça central, uma igreja, um mercadinho, posto de saúde, escola e pouco mais. As pessoas olhavam curiosas para a novata grávida, mas eram educadas. No mercadinho, a dona, uma senhora de uns 60 anos, chamada Dona Lourdes, perguntou se eu era parente do Rafael. Expliquei brevemente que era uma conhecida que estava ficando na casa dele temporariamente. Dona Lourdes me olhou com aquele jeito que só mulheres mais velhas têm, que enxerga além das palavras. Disse que Rafael era um bom rapaz, que toda a família dele sempre foi de gente trabalhadora e honesta. Ofereceu-me um trabalho de meio período, ajudando no mercado, organizando prateleiras, operando o caixa quando necessário. O pagamento seria modesto, mas ajudaria. Aceitei na hora. Precisava de propósito, de rotina, de me sentir útil. Comecei a trabalhar 3 dias depois. O trabalho era simples e Dona Lourdes era paciente, me ensinando tudo com calma. Os moradores da cidade começaram a me conhecer. Alguns perguntavam sobre a gravidez, davam conselhos não solicitados, mas bem intencionados. Quando Rafael voltou, 2 semanas depois, conforme prometido, encontrou a casa transformada. Eu havia limpado o quintal, plantado algumas mudas de temperos, consertado a cerca dos fundos com material que encontrei no galpão. Ele olhou ao redor surpreso e com algo que parecia ser admiração. Sentamos na pequena mesa da cozinha e conversamos pela primeira vez de verdade. Contei sobre o trabalho no mercado, sobre como a cidade estava me acolhendo aos poucos. Ele contou mais sobre sua vida, sobre como começou a dirigir caminhão jovem para ajudar a família, como a avó sempre foi sua pessoa favorita no mundo. Ela havia morrido dormindo, em paz, e deixou a casa para ele. Rafael ficou 3 dias em casa antes de pegar outra carga. Durante esse tempo, começou a preparar um dos cômodos para virar quarto de bebê. Lixou o piso de madeira, pintou as paredes de um verde água suave, instalou prateleiras. Disse que ia providenciando as coisas aos poucos para quando os gêmeos nascessem. Percebi que ele estava investido nisso, que não era apenas uma ajuda temporária. Ele estava genuinamente se importando, e eu comecei a me importar com ele também, de uma forma diferente.
Admirava sua bondade, sua disposição em ajudar sem esperar nada em troca. A forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre transformar a casa. Os meses foram passando. Minha barriga crescia, e com ela crescia também minha conexão com aquela casa, aquela cidade, aquela vida simples. Rafael aparecia a cada 2 ou 3 semanas, sempre trazendo algo para os bebês, sempre perguntando como eu estava, se precisava de alguma coisa. E nossas conversas foram ficando mais longas, mais profundas. Ele começou a ir comigo nas consultas pré-natais. Na primeira vez, a enfermeira assumiu que ele era meu marido e nenhum de nós corrigiu. Era mais fácil assim. Mas com o tempo, percebi que gostava quando as pessoas assumiam isso. Gostava da ideia de ser vista como parte de uma unidade com Rafael. Houve um momento decisivo, quando eu estava com 7 meses. Rafael estava em casa há 1 semana, um intervalo raro entre viagens. Estávamos jantando quando senti uma dor forte. Ele me levou correndo para o hospital na cidade vizinha, dirigindo rápido, mas com cuidado, a mão dele segurando a minha o tempo todo. Era um alarme falso, apenas contrações de treinamento. Mas quando o médico nos liberou, Rafael estava visivelmente abalado. No caminho de volta, ele disse algo que mudou tudo entre nós. Disse que tinha medo de admitir, mas que não estava mais ajudando apenas por bondade, que tinha desenvolvido sentimentos por mim, que pensava em mim quando estava na estrada, que ansioso pelos dias em casa. Meu coração acelerou, porque eu sentia o mesmo, mas tinha medo de admitir. Achava que seria injusto com ele, que estaria aproveitando da situação, que ele se sentia obrigado. Mas a vulnerabilidade nos olhos dele era real. Confessei que também sentia algo, que nos últimos meses ele havia se tornado a pessoa mais importante da minha vida. Que tinha medo do que isso significava, mas que não conseguia mais negar. Rafael parou o carro no acostamento, olhou profundamente nos meus olhos e perguntou se podia me beijar. Foi o beijo mais doce e cuidadoso que já recebi. Não havia pressa, apenas ternura. Quando nos separamos, ambos estávamos sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Ali começou oficialmente nosso relacionamento, construído sobre meses de confiança, respeito e cuidado mútuo. Começamos a fazer planos juntos. Rafael decidiu reduzir drasticamente as viagens, pegar apenas rotas curtas para estar mais presente quando os bebês nascessem. Eu continuei trabalhando no mercado até o 8º mês, quando Dona Lourdes insistiu que eu descansasse. A cidade toda estava empolgada com a chegada dos gêmeos, e agora que éramos oficialmente um casal, ainda mais. Fizeram um chá de bebê surpresa para mim na igreja. Mulheres que mal me conheciam trouxeram presentes, roupas, fraldas, ofereceram ajuda para depois do parto. Rafael estava montando o quarto dos bebês com dedicação impressionante. Pintou desenhos na parede, instalou um móvel que ele mesmo fez, montou 2 berços lado a lado. À noite, eu ficava na porta observando ele trabalhar. Esse homem que havia aparecido do nada e mudado completamente o rumo da minha história. Meu trabalho de parto começou às 3 da manhã de uma quinta-feira. Rafael estava em casa, graças a Deus, entre uma viagem e outra. Acordei com uma dor diferente, mais intensa, mais constante. Chamei por ele, e em segundos ele estava no meu quarto já vestindo uma camiseta, pegando a bolsa que estava pronta há semanas. O hospital ficava a 40 minutos de distância. Rafael dirigiu com a calma forçada de quem está apavorado por dentro. De vez em quando, olhava para mim com preocupação, perguntando se eu estava bem, se a dor era muito forte. Eu tentava respirar como haviam me ensinado no pré-natal, mas a dor era avassaladora. Ele segurou minha mão sempre que podia tirar uma do volante, dizendo que estava tudo bem, que logo conheceríamos nossos bebês. No hospital, tudo aconteceu rápido. A bolsa estourou assim que chegamos, e em 2 horas eu estava na sala de parto. Rafael ficou comigo o tempo todo.
Segurou minha mão durante cada contração. Enxugou meu suor. Repetia que eu era forte, que estava indo bem, que ele estava ali. Miguel nasceu primeiro, às 6h20 da manhã, chorando alto e saudável. 3 minutos depois veio Helena, menor, mas igualmente barulhenta. Quando colocaram os dois no meu peito, ainda conectados a mim pelos cordões umbilicais, olhei para Rafael e vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Não eram lágrimas de tristeza, mas de amor puro. O médico perguntou se o pai queria cortar os cordões. Rafael olhou para mim pedindo permissão silenciosa. Acenei que sim com um sorriso, e ele cortou, suas mãos tremendo levemente de emoção. Naquele momento, ele se tornou pai deles, pelo menos no único jeito que realmente importava. Os primeiros dias no hospital foram intensos. Rafael não saiu do meu lado, dormiu em uma cadeira desconfortável, ajudou com tudo. Aprendeu a trocar fraldas, a segurar os bebês corretamente, a preparar mamadeiras quando meu leite demorou a descer adequadamente. As enfermeiras comentavam como éramos um casal lindo, como os bebês eram sortudos de ter pais tão dedicados. Quando levamos Miguel e Helena para casa, a cidade inteira parecia estar esperando. Dona Lourdes havia organizado as vizinhas para preparar comida para a primeira semana, para eu não precisar me preocupar com nada além de cuidar dos bebês e me recuperar. O quintal estava cheio de varais, com roupinhas de bebê lavadas e passadas que as pessoas haviam doado. Rafael tirou 1 mês inteiro de folga, algo que significava perda de renda considerável, mas ele nem pensou 2 vezes. Disse que os bebês só nasceriam uma vez e ele não perderia isso. Durante aquele mês, fomos uma equipe perfeita. Eu amamentava, ele trocava fraldas, eu dormia algumas horas. Ele ficava acordado, ninando quando eles choravam. Revezávamos, nos apoiávamos, aprendíamos juntos. Uma noite, quando os bebês tinham 3 semanas, eu acordei no meio da madrugada e não ouvi choro. Entrei em pânico e corri para o quarto deles. Encontrei Rafael sentado na cadeira de balanço que ele havia feito com as próprias mãos, um bebê em cada braço, os 3 dormindo profundamente. A cena era tão perfeita, tão cheia de amor, que fiquei parada apenas observando, sentindo meu coração transbordar. Quando ele voltou a trabalhar, foram apenas viagens curtas, 3 ou 4 dias no máximo. E toda vez que voltava, os bebês reagiam ao som da voz dele, acalmavam no colo dele, sorriam para ele. Com 3 meses, Miguel deu sua primeira risada verdadeira quando Rafael fez caretas para ele. Com 4 meses, Helena segurava firme o dedo dele e não queria soltar. Começamos a receber ligações de Diego. Ele havia descoberto onde eu estava. Provavelmente através de amigos em comum das redes sociais, que eu ainda não havia bloqueado. Primeiro foram mensagens, depois ligações. Dizia que havia cometido um erro, que queria conhecer os filhos, que tinha direitos. Rafael ficou furioso de um jeito que raramente demonstrava. Disse que Diego havia perdido qualquer direito no momento em que me abandonou grávida em uma estrada deserta. Consultamos um advogado na cidade vizinha. Ele disse que, biologicamente, Diego tinha direitos sim, mas que, dadas as circunstâncias do abandono, poderíamos requerer que ele pagasse pensão atrasada antes de ter visitação. Diego desistiu quando mencionaram pensão alimentícia e possível processo por abandono de incapaz. Bloqueou meu número e desaparece novamente. Parte de mim sentiu alívio. Parte sentiu raiva por ele ser tão previsível. Mas principalmente senti gratidão, porque meus filhos não precisariam crescer com alguém que os via como obrigação ao invés de bênção. Quando Miguel e Helena completaram 1 ano, fizemos uma festa simples na casa. A cidade inteira apareceu, trazendo comida, presentes, carinho. Rafael fez um bolo, algo que aprendeu assistindo vídeos na internet, determinado a fazer tudo perfeito. O bolo ficou um pouco torto e a cobertura derreteu no calor. Mas era o bolo mais gostoso que já comi, porque era feito com amor.
À noite, depois que todos foram embora e os bebês estavam dormindo, Rafael e eu sentamos no quintal sob as estrelas. Ele me puxou para perto e ficamos abraçados em silêncio, confortável por um tempo. Então ele falou. Disse que aquele havia sido o melhor ano da vida dele. Que acordar todo dia ao meu lado, ver os bebês crescendo, construir essa família juntos, era mais do que ele algum dia sonhou ter. Que me amava de uma forma que nem sabia ser possível. Respondi que o amava também, profundamente, que ele havia me salvado de todas as formas possíveis e que Miguel e Helena eram abençoados por terem ele como pai, porque era exatamente isso que ele era, em tudo que realmente importava. Rafael então disse algo que me fez o coração parar. Disse que queria adotar Miguel e Helena oficialmente, tornar-se pai deles não apenas no coração, mas também perante a lei. Queria que eles tivessem seu sobrenome, que fossem reconhecidos como filhos dele em todos os documentos. Chorei abraçada nele, dizendo que sim, que era tudo o que eu desejava. Naquela noite, sob as estrelas, nossa família se solidificou ainda mais. Os anos foram passando em uma rotina feliz e pacífica. Rafael continuou trabalhando como caminhoneiro, mas apenas em rotas regionais, que permitiam que ele voltasse para casa toda semana. Eu continuei no mercado da Dona Lourdes, que se tornou uma avó postiça para Miguel e Helena, sempre os mimando com doces e brinquedos pequenos. O processo de adoção levou 6 meses, mas o juiz foi favorável, dadas as circunstâncias. Diego nunca havia registrado as crianças, nunca pagou 1 centavo, nunca demonstrou interesse real. O abandono estava documentado através do meu depoimento e das testemunhas da época. Quando a adoção foi oficializada, Miguel e Helena tinham 2 anos. Rafael chorou quando recebeu os novos documentos deles, agora com seu sobrenome. As crianças cresceram chamando Rafael de pai. Foi natural, orgânico, resultado de 3 anos de presença constante e amor incondicional. Com 3 anos, Miguel já ajudava Rafael a lavar o caminhão nos fins de semana. Helena ficava no quintal desenhando enquanto os dois trabalhavam, feliz apenas por estar perto. Rafael ensinou Miguel a andar de bicicleta no quintal, correndo atrás dele, com as mãos prontas para segurar se ele caísse. Ensinou Helena a plantar flores, e ela criou um pequeno jardim só dela em um canto do quintal. Ia a todas as apresentações da escola, mesmo que significasse recusar um trabalho bem pago. Sempre dizia que dinheiro ele ganhava depois, mas aqueles momentos não voltariam. Quando Miguel e Helena completaram 5 anos, a professora pediu que fizessem um desenho da família. Miguel desenhou nossa casa com 4 pessoas na frente, todos de mãos dadas e sorrisos enormes. Escreveu embaixo com letras tortas: papai, mamãe, eu e Helena. Helena fez um desenho similar, mas adicionou o caminhão de Rafael ao fundo e corações por toda parte. Rafael emoldurou ambos os desenhos e os pendurou na sala, no lugar de destaque. Dizia que eram suas obras de arte favoritas, mais valiosas que qualquer quadro caro. Foi quando os gêmeos tinham 6 anos que Rafael chegou em casa com uma expressão diferente. Era sexta-feira à noite. Ele havia voltado de uma viagem curta de 3 dias. As crianças já estavam dormindo. Ele pediu para conversarmos na varanda. Sentamos no balanço que ele havia instalado no ano anterior. Rafael estava nervoso, o que era raro. Segurou minhas mãos e começou a falar. Disse que nos últimos 6 anos haviam sido os melhores da vida dele. Que acordar ao meu lado, criar Miguel e Helena juntos, construir essa vida simples, mas cheia de amor, era tudo o que ele sempre quis, mas nunca soube que precisava. Disse que quando me encontrou naquela estrada, achava que estava apenas ajudando alguém em necessidade. Mas o que descobriu foi amor verdadeiro, família de verdade, um propósito maior do que apenas trabalhar e existir. Disse que eu o havia transformado em um homem melhor, que as crianças o haviam ensinado o que realmente importava na vida.
Então, Rafael se ajoelhou na frente de mim. Tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um anel simples, mas lindo, uma aliança de ouro com pequenos diamantes incrustados. Ele disse que queria tornar oficial o que já éramos no coração. Queria se casar comigo, queria que eu fosse sua esposa perante Deus e a lei, queria que fôssemos uma família completa em todos os sentidos. Chorei tanto que mal consegui dizer sim. Mas disse, repetidamente, enquanto ele colocava o anel no meu dedo e me beijava com toda a ternura do mundo. Ficamos ali abraçados por um longo tempo, apenas sentindo a magnitude daquele momento. Na manhã seguinte, contamos para Miguel e Helena. Eles ficaram eufóricos. Miguel perguntou se teria que usar terno. Helena quis saber se poderia ser da minha. Rafael riu e disse que seria um casamento pequeno e simples, mas que sim, eles teriam papéis importantes. Marcamos o casamento para dali a 3 meses. Tempo suficiente para organizar tudo sem pressa. Seria na igreja da cidade, a mesma onde fizemos o chá de bebê dos gêmeos anos atrás. A recepção seria simples, no salão comunitário, com comida feita pelas senhoras da cidade que insistiram em contribuir. Dona Lourdes me ajudou a escolher um vestido simples, mas bonito, em uma loja na cidade vizinha. Branco, discreto, perfeito para um casamento de segunda vez, mas primeiro, amor verdadeiro. Rafael comprou um terno novo, algo que ele nunca havia possuído. Miguel e Helena ganharam roupas novas também. Ele com um terninho pequeno, ela com um vestido rosa que ela mesma escolheu. O dia do casamento amanheceu, ensolarado e quente, típico daquela região. A igreja estava decorada com flores simples do jardim das vizinhas. Não havia muitos convidados, apenas as pessoas da cidade que haviam se tornado nossa família ao longo dos anos. Quando entrei na igreja, com Miguel e Helena ao meu lado me acompanhando ao invés de um pai tradicional, vi Rafael esperando no altar. Ele estava lindamente desconfortável no terno novo, mas seus olhos brilhavam quando me viu. Naquele momento, lembrei da primeira vez que o vi, descendo daquele caminhão em uma estrada deserta, oferecendo ajuda quando eu mais precisava. Quem diria que aquele estranho se tornaria meu marido, o pai dos meus filhos, meu parceiro de vida? A vida tinha uma forma engraçada de nos levar exatamente onde precisávamos estar, mesmo quando o caminho parecia impossível. As crianças me entregaram para Rafael no altar, e todos rimos da formalidade fofa do momento. O padre, que conhecia nossa história desde o início, fez uma cerimônia curta, mas significativa. Falou sobre como a família não é apenas sangue, mas escolha e amor. Falou sobre como Deus coloca pessoas em nossos caminhos exatamente quando mais precisamos, mesmo que não percebamos na hora. Quando chegou a hora dos votos, Rafael segurou minhas mãos e falou com a voz embargada. Disse que 6 anos atrás, quando parou para ajudar uma mulher desesperada na estrada, não imaginava que estava encontrando seu futuro. Que eu havia trazido luz para uma vida que ele achava que seria sempre solitária. Que Miguel e Helena eram os filhos do coração dele. E que ele passaria o resto da vida sendo o melhor marido e pai que pudesse ser. Meus votos foram mais simples, porque as emoções estavam transbordando. Disse que ele me salvou quando eu estava no ponto mais baixo, que me deu não apenas um teto, mas um lar. Que me ensinou que amor verdadeiro não é palavras bonitas, mas ações consistentes. Que ele era o homem mais honrado que já conheci e que me casar com ele era a escolha mais fácil que já fiz. Quando o padre nos declarou marido e mulher, Rafael me beijou sob os aplausos e lágrimas de todos presentes. Miguel e Helena nos abraçaram, criando um abraço de família que o fotógrafo voluntário capturou perfeitamente. Aquela foto se tornaria a mais preciosa de todas, os 4 juntos, oficialmente uma família.
A recepção foi simples, mas alegre. Tinha música ao vivo de um violeiro da cidade, comida farta preparada com carinho pelas vizinhas e muita dança. Rafael dançou comigo a valsa dos noivos, desajeitado, mas sorrindo o tempo todo. Depois dançou com Helena, que ficou em pé nos sapatos dele. Miguel não quis dançar, mas ficou ao lado do pai o tempo todo, orgulhoso do terno novo. Dona Lourdes chorou praticamente a festa inteira. Ela me abraçou em determinado momento e disse que tinha acompanhado toda a minha jornada, desde a chegada assustada e grávida até aquele dia feliz. Disse que eu era prova de que Deus nunca abandona seus filhos. Apenas às vezes demora para mostrar o caminho. No final da noite, voltamos para casa, nossa casa, agora oficialmente como família completa. Miguel e Helena dormiram no carro, exaustos da excitação do dia. Rafael os carregou um de cada vez para os quartos, beijando a testa de cada um antes de cobri-los. Ficamos na varanda, apenas nós dois, sob o céu estrelado. Rafael me puxou para seu colo no balanço e ficamos balançando suavemente. Ele comentou sobre como a vida era estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Se Diego não tivesse me abandonado, se ele não estivesse naquela estrada, naquele dia exato, nada disso teria acontecido. Concordei, mas disse que não gostava de pensar no que poderia ter sido. Preferia focar no que era, no que tínhamos construído juntos. Tínhamos 2 filhos saudáveis e felizes, uma casa cheia de amor, uma comunidade que nos apoiava, e agora éramos marido e mulher. Era mais do que eu algum dia sonhei ter. Rafael concordou beijando meu cabelo. Disse que ia trabalhar duro para dar uma vida boa para todos nós. Eu disse que já tínhamos uma vida boa, que não precisava de mais nada além do que tínhamos naquele momento. Ele sorriu e disse que eu era a mulher mais sábia que conhecia. Nos anos seguintes, nossa vida continuou sua rotina feliz. Rafael eventualmente comprou seu próprio caminhão, tornando-se autônomo ao invés de empregado. Isso significava mais trabalho, mas também mais controle sobre suas rotas e horários. Ele sempre escolhia trabalhos que o traziam de volta para casa o mais rápido possível. Eu fui promovida a gerente no mercado da Dona Lourdes, que estava pensando em se aposentar e queria alguém de confiança para eventualmente assumir o negócio. Era uma responsabilidade maior, mas também um salário melhor que ajudava nas despesas da casa. Miguel e Helena cresceram como crianças normais de cidade pequena. Jogavam bola na rua com outras crianças, andavam de bicicleta até a pracinha, ajudavam em casa com pequenas tarefas. Miguel era protetor com a irmã, sempre verificando se ela estava bem. Helena era criativa, sempre desenhando e inventando histórias. Quando completaram 8 anos, a escola pediu que fizessem uma redação sobre suas famílias. Miguel escreveu sobre como o pai dele era o homem mais forte e corajoso que conhecia, que dirigia um caminhão enorme e sempre voltava com presentes e histórias. Helena escreveu sobre como a família dela era especial porque foi escolhida, não por acidente, e que isso a tornava ainda mais preciosa. As professoras comentaram comigo e Rafael sobre as redações, emocionadas. Disseram que era raro ver crianças tão gratas e conscientes do amor que recebiam, que éramos abençoados por ter filhos assim, mas que eles eram igualmente abençoados por nos ter como pais. Houve um momento, quando os gêmeos tinham 9 anos, em que Helena perguntou sobre o pai biológico. Foi durante o jantar, casual, como se estivesse perguntando sobre o tempo. Ela queria saber se ele era bonito, se era alto, se ela tinha herdado algo dele. Rafael e eu trocamos olhares. Havíamos combinado sempre ser honestos quando o assunto surgisse. Expliquei calmamente que Diego era alto e tinha cabelos escuros, como os dela e do Miguel, que ele era fotógrafo, criativo, mas também expliquei que ele não quis fazer parte das vidas deles, que fez escolhas egoístas e machucou pessoas no processo. Miguel perguntou se algum dia eles conheceriam ele. Rafael respondeu essa.
Disse que quando fossem mais velhos, se quisessem procurar Diego, ele e eu apoiaríamos, mas que também esperava que entendessem que ser pai não é sobre biologia, é sobre presença, que ele estava ali todo dia não por obrigação, mas por amor. Helena pensou por um momento. Depois simplesmente disse que não estava interessada em conhecer alguém que não quis conhecer ela primeiro. Miguel concordou. Então ambos voltaram a comer como se o assunto fosse encerrado. E foi, pelo menos por enquanto. Sabíamos que poderia ressurgir na adolescência, mas lidaríamos com isso se e quando acontecesse. Quando Miguel e Helena completaram 10 anos, fizemos uma festa maior, uma celebração de década de vida. Meio que era uma celebração de uma década de família também, já que foi há 10 anos que Rafael me encontrou na estrada. Durante a festa, Rafael fez um discurso. Com Miguel e Helena ao seu lado, ele contou a história completa pela primeira vez na frente de todos. Contou sobre como me encontrou abandonada, sobre a decisão de ajudar, sobre como aquilo mudou sua vida completamente. Disse que os melhores 10 anos da vida dele começaram naquele dia na estrada. Chorei, ouvindo ele falar. As crianças ouviram a história completa pela primeira vez também e entenderam a magnitude do que tinha acontecido. Entenderam que Rafael poderia ter simplesmente me dado carona e me deixado em um hotel, mas escolheu fazer mais. Escolheu nos dar uma família. Aquela noite, depois que todos foram embora, os 4 sentamos na sala. Miguel perguntou por que Rafael decidiu ajudar tanto assim. Por que não apenas deixou-me em uma cidade e seguiu com a vida dele? Era uma pergunta justa, uma curiosidade genuína. Rafael pensou antes de responder. Disse que, na época, pensou que estava apenas fazendo a coisa certa, o que seus pais o ensinaram a fazer. Mas, olhando para trás, percebia que talvez fosse destino, ou Deus, ou o universo, colocando-o naquela estrada naquele momento exato. Disse que estava sozinho há muito tempo, vivendo apenas para trabalhar, sem propósito maior. Ajudar a mim e, eventualmente, aos dois, deu sentido à vida dele novamente. Helena, sempre a mais emotiva, começou a chorar. Disse que era a melhor família do mundo e que era grata todo dia por ter um pai que escolheu amá-los. Miguel, tentando ser forte, concordou com a voz embargada. Rafael os abraçou, um em cada braço, e eu abracei os 3. Ficamos assim por um longo tempo, apenas sentindo a conexão que nos unia. Uma família não convencional, formada em circunstâncias improváveis, mas tão real e forte quanto qualquer outra. Hoje, olhando para trás, vejo como cada peça se encaixou perfeitamente. Se Diego não tivesse me abandonado, eu nunca teria conhecido Rafael. Nunca teria mudado para aquela cidade pequena que se tornou nosso lar. Miguel e Helena nunca teriam tido o pai maravilhoso que têm. Não desejo mal a Diego. Espero que ele tenha encontrado a felicidade em algum lugar. Mas agradeço, em um jeito estranho, por suas escolhas egoístas, porque elas me levaram exatamente onde eu precisava estar. Rafael transformou o que deveria ter sido a pior experiência da minha vida em algo belo. Ele me mostrou que existem pessoas boas no mundo, que família é sobre escolha e que amor verdadeiro aparece quando menos esperamos, às vezes em forma de um caminhoneiro parado na beira de uma estrada deserta. Nossa história não é perfeita ou glamourosa. É simples, humilde, cotidiana, mas é nossa, construída dia após dia com amor, paciência, respeito e compromisso. E não mudaria nada, absolutamente nada, porque cada dificuldade nos trouxe até aqui. Rafael ainda dirige seu caminhão, mas agora Miguel às vezes vai com ele em viagens curtas durante as férias escolares. Helena ainda mantém seu jardim e agora vende flores na feira da cidade aos sábados. Eu assumi completamente o mercado quando Dona Lourdes se aposentou, mantendo o legado dela vivo. E todas as noites,
Não importa quão cansados estejamos, jantamos juntos, conversamos sobre o dia, rimos de histórias bobas, fazemos planos para o futuro. É nesses momentos simples que percebo o quanto somos abençoados. Porque no final, família não é sobre DNA ou sobrenomes herdados. É sobre quem fica quando as coisas ficam difíceis. É sobre quem escolhe você todo dia. É sobre amor que não precisa de obrigação para existir, mas existe simplesmente porque sim. E aquele homem que parou seu caminhão em uma estrada deserta há anos atrás para ajudar uma estranha grávida e desesperada, ele é meu marido, o pai dos meus filhos, meu melhor amigo, meu parceiro de vida. Ele é prova viva de que anjos existem. Eles apenas às vezes usam camisetas de caminhoneiro e dirigem carretas. Nossa história começou com um abandono cruel, mas se transformou na mais bela história de amor e família que eu poderia imaginar. E todos os dias, quando acordo ao lado de Rafael, quando vejo Miguel e Helena felizes e seguros, agradeço aquela estrada deserta onde tudo começou. Porque foi ali, no meu momento mais escuro, que encontrei a luz que me guiaria para casa.